pessoal, eu sou a Anísia, professora de filosofia. Bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o conceito de ética e política em Aristóteles e Platão. Bem, ainda estamos no módulo 1 e os filósofos de hoje são Platão e Aristóteles. Estaremos falando de ética e política na Grécia e o período é a Antiguidade. Bem, o objetivo geral da nossa aula é compreender os significados dos conceitos de ética e política para os gregos. E os objetivos específicos da aula de hoje serão tentar compreender o objetivo geral a partir de Platão e Aristóteles, retomar o conceito de cidadania dos gregos e tratar da organização da polis na Grécia. Esse assunto vai englobar algumas coisas que a gente já estudou nas aulas anteriores. O conceito de cidadania para os gregos e a polis, que foi algo que a gente falou em algumas 2 aulas atrás. Bem, a metodologia vocês já conhecem, identificar os conceitos bases, analisar o mapa conceitual e analisar as questões do Enem. Bem, hoje a lista de conceitos bases será um pouco mais extensa. A gente tem o conceito de cidadania, polis, ética e o de sumo bem. São esses os conceitos que a gente vai estar trabalhando em Aristóteles e Platão na aula de hoje. Vamos ao mapa conceitual. Aqui nós temos uma citação sobre o conceito de polis. Polis é a cidade entendida como uma comunidade organizada e formada pelos cidadãos, no grego, políticos, isto é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livres e iguais. Então, a Grécia ela é extremamente influente em todo o mundo. E agora você está descobrindo de onde surgiu a palavra político. Político refere-se aos cidadãos gregos da polis, por isso políticos. Bem, vamos tentar compreender um pouco mais o que conjectura os políticos, ou seja, os cidadãos da polis. O que conjectura a polis? Na polis, tudo que fosse feito deveria ser no intuito de contribuir para a felicidade de cada um, a eudaimonia. E da mesma forma, cada um se dedica aos problemas da polis, ou seja, aos problemas políticos. Assim, só os homens livres que se dedicam à política podem ser felizes, mas somente enquanto a política visa o bem comum, porque o conceito de política lá na Grécia, o conceito de política era a atividade na polis, e a polis era a cidade organizada para o bem comum. Logo, toda política feita na Grécia, feita na polis, era em prol do bem comum dos políticos, dos cidadãos gregos. Bem, vamos trabalhar um pouco mais esse conceito de cidadania na Grécia. Para compreender o conceito de cidadania na Grécia, é preciso entender que se trata de uma civilização antiga. Como eu já falei algumas vezes, o período da antiguidade se refere a cerca de 3.000 anos atrás. E nessa época, a escravidão era comum. Era comum que, nas batalhas por território, as pessoas que viviam naquela comunidade, que tinham sua comunidade tomada, viravam escravas da comunidade vencedora. Então, somente os homens livres, ou seja, os homens próprios daquela comunidade, que tinham direito à cidadania grega. Os escravos não tinham direito a serem considerados cidadãos políticos. Logo, os escravos não tinham direito de participação na Ágora. Apenas os homens livres eram considerados políticos, eram considerados cidadãos da polis. Então, como a polis era uma comunidade organizada em prol do bem comum dos políticos, os cidadãos gregos, era preciso que houvesse tempo para isso. Porque um debate não leva cerca de 5 minutos, eram horas e horas a fios de debates. Logo, para que você pudesse ser um político ativo, um cidadão grego ativo, para que pudesse participar dos debates da Ágora, era preciso que houvesse ócio. É daí que vem esse conceito ócio, essa necessidade. Significa tempo livre, mas não um tempo livre para você ficar jogando ou apenas apreciando a beleza do mundo. É um tempo livre que deve ser aplicado a exercer a política, exercer-se como político, como cidadão da polis. Logo, em sua essência, a cidadania na
Grécia é constituída pela atividade e engajamento da polis. Isto é, para ser um político é preciso fazer política. E nem todos tinham a oportunidade, ócio, para praticá-la. Ou seja, cidadãos gregos que trabalhavam com agricultura, que eram pessoas muito atarefadas em seus trabalhos para conseguir mantimento para suas famílias, não podiam ser considerados um cidadão político, porque ele não tinha ócio para praticar. Daí a gente já percebe a desigualdade social desde os gregos, porque nem todas as pessoas tinham a oportunidade de estar ali debatendo sobre o bem comum da comunidade. E isso acabava as destituindo de serem consideradas cidadãos fervorosos e políticos. E bem, qual era o conceito de política para os gregos? Para Aristóteles, a forma de governo, politeia, é a estrutura que dá ordem à cidade e determina o funcionamento de todos os cargos públicos e, sobretudo, da autoridade máxima. Bem, tentando traduzir aqui esse fragmento, a forma de governo, ou seja, a constituição que rege essa estrutura, o que é a estrutura? A estrutura que dá ordem à cidade, que vai coordenar como irão funcionar as coisas dentro da polis. A política é essa estrutura, é essa constituição, é essa forma por onde irá direcionar quem terá qual autoridade, qual o nível de poder que essas pessoas terão para administrar a polis, para que o bem comum dos cidadãos políticos gregos seja mantido. E pensando nessas organizações e formas de governo, outros filósofos, como Platão e Políbio, tentaram imaginar como a humanidade começou a se organizar. Então, Platão e Políbio começaram a pensar como era o mundo nos seus primórdios. E como vocês já devem ter ouvido falar na Bíblia, a história de um dilúvio que devastou toda a Terra. Essa história de um dilúvio não é algo apenas bíblico e não é algo apenas dos cristãos. Há relatos de dilúvios por toda a Terra e em outras religiões. E em Platão e Políbio, eles também haviam ouvido falar de um dilúvio. Então eles pensaram do ponto de partida em que as pessoas começaram a se organizar após o dilúvio. Como é que as pessoas começaram a se organizar depois que houve o dilúvio? Bem, o que eles pensaram é o seguinte: a primeira coisa, eles ficaram longe de lugares próximos a rios. Então as pessoas começavam a provavelmente se amontoar nas montanhas. Então o que aconteceu? Dada uma devastação, uma inundação, as pessoas estavam também com medo. E quando se tem medo, o que você procura? Você procura alguém forte para te proteger. Logo, poucas pessoas que sobreviveram ao dilúvio naquela época, começaram a procurar pessoas fortes para serem seus governantes. E esse regime é chamado de regime autocrata, onde o regente é escolhido por ser o mais forte. Só que passado o tempo, o medo também passou, e as pessoas começaram a perceber que não necessitavam mais de alguém forte e robusto para lhes proteger. Então, é aí que passa a se escolher um governante não mais apenas pela força, mas também pela inteligência. Daí nós temos o regime da monarquia, onde o regente é escolhido não mais só pela força, mas também pela sabedoria. Só que passado esse tempo, o regente não era mais tão importado com o bem comum. Como nós sabemos, o bem comum da comunidade, das pessoas, é algo pelo qual na Grécia sempre foi prezado. Então, daí, esse monarca vira um tirano, porque ele não preza mais pelo bem comum, ele é uma corrupção da monarquia. Logo, a tirania é a corrupção da monarquia, onde o monarca governa não mais pelo bem comum, mas apenas para si mesmo. Daí, passado-se o tempo, esse monarca começa a irritar as pessoas. E os aristocratas, ou seja, as pessoas mais velhas e mais sábias, os melhores dentre a comunidade, começam a se reunir e a fazer com que o povo perceba e se junte para tirar o monarca. Então, instaura-se o regime dos aristocratas, os melhores, os mais velhos e os mais sábios. Daí, a aristocracia é o governo dos melhores, os mais sábios e mais velhos. Só que, infelizmente, eles sempre cometiam o erro de passar o governo para seus filhos e seus netos. E eles nem sempre se importavam com o bem comum da organização. Então, daí, nós
acaba surgindo o regime da oligarquia. É o regime dos mais sábios, mais velhos e mais ricos pelos próprios mais ricos e não mais pelo bem comum. Aí se instaura a oligarquia, a corrupção da aristocracia, onde os predecessores dos aristocratas não prezam mais pelo bem comum. E daí o que acontece? Não é mais os mais velhos que vão se revoltar, é o povo inteiro que se revolta e instaura o regime da democracia. O que seria a democracia na Grécia? A democracia seria o governo do povo, pelo povo e para o povo, e onde só o povo governa. Só que, passado o tempo, a juventude esquece desses preceitos e do quanto isso é importante. E daí se instaura o regime da oclocracia. O que é a oclocracia? É quando tudo vira um escarcéu. Ninguém mais liga para ninguém. É um governo dos indivíduos enquanto indivíduos pelos próprios indivíduos, e não mais pelo bem comum. E daí se instaura um regime de violência, um regime de corrupção da democracia, onde o povo não pensa mais no coletivo, mas apenas no individual. Então, Platão e Políbio começaram a pensar qual seria a melhor forma de governo, tendo em vista que cada forma de governo acaba sendo corrompida. Então, Platão e Políbio chegam à teoria de que a melhor forma de governo seria um governo misto. Minha professora de filosofia antiga, ela tem uma metáfora muito boa para representar isso. Imagine que as formas de constituição são uma barra de ferro jogada na água. Quando você joga uma barra de ferro na água, ela vai enferrujar. Mas se você coloca um invólucro, uma bolsa, uma capa nessa barra de ferro e a joga na água, ela vai durar mais tempo. Da mesma maneira, é como uma forma de constituição. Ela não pode ser apenas uma forma democrática, ou não pode ser apenas uma forma monarca. Um regime não pode ser apenas pela inteligência, ou apenas composto dos melhores. Tem que ser um regime misto, para que a corrupção não ocorra, ou que, caso ocorra, leve mais tempo para que esse regime seja degenerado e corrompido. Daí uma dica para nossas constituições. Bem, temos agora o conceito de ética. O que significava ética para esses filósofos? Vamos lá. Para Aristóteles, o objetivo primordial da investigação ética seria o de descobrir a causa verdadeira da existência humana. E no universo regido pela causa final, ou seja, pela finalidade, aquela causa seria vista por Aristóteles como a procura do bem ou da felicidade, e que a alma alcançaria apenas quando exercesse atividades que permitissem sua plena realização. Ou seja, para Aristóteles, a ética era aquela prática responsável para que a gente conseguisse atingir a finalidade da vida. E qual era a finalidade da vida para Aristóteles? A finalidade da vida era a felicidade, o alcance do sumo bem. E como poderia alcançarmos o sumo bem? Como é que a gente consegue alcançar a felicidade para Aristóteles? É através da ética, através da prática de valores e de virtudes que nós iríamos exercer essa finalidade da vida humana e conseguir atingir o ápice, a causa final do homem, que é o seu sumo bem, é conseguir alcançar a felicidade. Seria através da prática de virtudes, da prática de valores. Logo, a política, sendo a responsável pela organização da cidade, pela organização do bem comum, seria uma prática dessa ética, seria uma prática para que as pessoas conseguissem alcançar a finalidade, para que a gente pudesse conseguir alcançar a felicidade. Logo, política e ética estão intimamente relacionadas para Aristóteles, porque uma complementa a outra. Através da ética, a gente consegue alcançar o sumo bem. E como é que a gente pode praticar a ética? Como é que a gente pode organizar-se para que esses exercícios de virtudes e de valores sejam praticados? Através da política. Bem, vamos recapitular um pouco o que a gente trabalhou na aula de hoje, antes da gente passar para as questões. O objetivo da nossa aula inicial era compreender os significados dos conceitos de ética e política para os gregos. E os objetivos específicos era compreender a partir desse objetivo geral, tendo como referência Platão e Aristóteles, e retomar o conceito de cidadania dos gregos e tratar da organização da polis. Veja bem, a organização da polis está ligada ao conceito de cidadania para os gregos, porque na polis só era político, ou seja, só era cidadão grego quem tinha ócio para praticar a política.
Logo, a política e o conceito de polis na Grécia estavam relacionados. Ter tempo para poder praticar a política estava ligado à noção de cidadão político. E a política era a atividade, a ciência por meio da qual você praticava a ética. E dessa forma você conseguia atingir o sumo bem, a finalidade do homem. Portanto, tendo isso em mente e esses conceitos de cidadania, polis, ética e sumo bem, vamos tentar analisar duas questões dessa vez. Questão 38 do Enem de 2016. Diz o seguinte: ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. Por conseguinte, como o conhecimento científico envolve demonstração, mas não há demonstração de coisas cujos primeiros princípios são variáveis, pois todas elas poderiam ser diferentemente. E como é impossível deliberar sobre coisas que são por necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência, nem arte. Nem ciência, porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte, porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisas. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir, com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. Esse texto é de Aristóteles, Ética Nicômaco. Ou seja, a partir da referência a gente tem uma compreensão do que é o texto. Esse texto é sobre Aristóteles e esse texto trata sobre ética. E aqui, o que ele está tentando dizer para a gente? Ele está tentando falar acerca das deliberações das coisas, das necessidades. E ele vai dizer que a sabedoria prática e, como nós falamos no decorrer da nossa aula, a ética era para Aristóteles um saber prático. Ou seja, ele está tentando nos dizer aqui a definição de ética. E para ele, ela não pode ser uma ciência nem uma arte. Por que a ética não pode ser uma ciência? Porque aquilo que se pode fazer é capaz de ser diferente. E nem arte, por quê? Porque o agir e o produzir são duas espécies diferentes de coisa. Logo, a ética para ele seria a capacidade verdadeira e raciocinada de agir com respeito às coisas que são boas ou más para o homem. Portanto, tendo em mente essa explicação, Aristóteles considera a ética como pertencente ao campo do saber prático. Novamente, o enunciado está dizendo para você que esse texto faz referência à ética como prática. E, nesse sentido, ela difere-se dos outros saberes porque ela é caracterizada como. Nessas alternativas aqui, a chave para descobrir a resposta vai ser o enunciado de cada alternativa. Na letra A, nós temos conduta definida pela capacidade racional de escolha. Na letra B, nós temos capacidade de escolher de acordo com padrões científicos. Na letra C, nós temos conhecimento das coisas importantes para a vida do homem. Na letra D, técnica, que tem como resultado a produção de boas ações. E na letra E, política estabelecida de acordo com padrões democráticos de deliberação. Bem, essa letra E aqui é uma pegadinha para vocês, porque como eu falei no início, ética está relacionada à política, mas não, ética não seria política estabelecida de acordo com padrões democráticos. Por que não? Porque, como ele falou lá atrás, ética, ela é um saber prático, ela não é política, ética não é política, ética é exercida na política, mas ela não é política, logo não é a letra E. Letra D, técnica. Ética não é uma técnica. Como ele falou, é um saber prático. E ela não quer produção de boas ações. A ética é a conduta, é o agir. Como ele falou no texto anterior, ética é um agir. Logo, qual dessas alternativas tem um enunciado que corresponde ou é sinônimo de agir? Letra A, conduta seria sinônimo de agir. Uma conduta definida por quê? Pela capacidade racional. Como ele fala no texto, resta, pois, a alternativa de ser ela uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir. Logo, a alternativa correta é a letra A. Bem, vamos à segunda questão para finalizar nossa aula. Questão 88 do Enem de 2017. Nós temos aqui um texto gigantesco.
E nesse texto eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês se depararem no Enem com um texto muito grande, vão direto para o enunciado. O enunciado diz o seguinte: para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que... Então vocês vão realçar, como eu realcei para vocês aqui em amarelo, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo sobre a relação sumo bem e organização da polis. Aí então, vocês vão realçar no texto tudo que tiver referência ou for referente a sumo bem e organização da polis. Aí a gente tem aqui, ó, vocês podem até passar lendo, correndo, e cada vez que vocês verem uma palavra relacionada a isso, vocês realcem. Eu realcei, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Aí, mais abaixo a gente tem, ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências devem ser estudadas no Estado. Novamente, ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve ser abranger a das outras, de modo que essa será o bem humano. O que a gente vê aqui? Que o sumo bem aqui está relacionado à ciência como sendo o sumo bem está relacionado à política como sendo aquela que vai organizar e determinar e vai se prevalecer sobre as outras ciências. A política será a ciência responsável para que o sumo bem seja alcançado. Logo, tendo isso em mente, qual dessas alternativas corresponderia melhor àquilo que a questão está pedindo para a gente? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Como bem sabemos, a organização da polis preza pelo bem comum, logo a letra A está eliminada. Letra B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Como bem sabemos, o sumo bem, a ética, o saber prático, não tem a ver com fé, logo a letra B está eliminada. Letra C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Como nós vimos, no finalzinho do parágrafo, a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer. A finalidade dessa ciência deve abranger a das outras, de modo que essa será o sumo bem. Logo, a letra C, onde a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade, é a alternativa correta. E por que não é a D? Porque nela fala que a educação visa formar a consciência. Em momento algum no texto faz referência à educação. Letra E, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum, mas na polis havia diversos modos de constituição e a Grécia passou por vários modos de formas de governo. Então, o sumo bem e a organização da polis não estão diretamente ligados para Aristóteles à democracia, mas sim à política. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula.